Olá, sou o pastor Manuel Cano, estou aqui introduzindo o livro de 1 Timóteo. O livro foi escrito pelo apóstolo Paulo e a igreja primitiva também confirma a autoria paulina desta carta. Ah, Paulo escreveu a Timóteo no ano 64 depois de Cristo. Timóteo era natural da Licaônia, ele era filho de um homem gentil. Sua mãe e sua avó eram judias e lhes ensinaram a palavra de Deus e a fé verdadeira, que primeiro estava no coração da sua avó e depois também da sua mãe e finalmente na vida de Timóteo. O tema da epístola é o governo eclesiástico e as qualificações, deveres e cuidados pessoais do ministro. Provavelmente Timóteo se converteu na primeira visita de Paulo a Listra, em Atos capítulo 14, de 8 a 20. O esboço da epístola pode ser dado da seguinte maneira: capítulo 1, os ensinamentos falsos e o verdadeiro evangelho; capítulo 2, adoração pública; capítulo 3, oficiais qualificados para a igreja; capítulo 4 e 5, deveres pastorais; e capítulo 6, cuidados pastorais. Este livro, esta primeira carta a Timóteo, juntamente com a segunda carta a Timóteo e Tito, são qualificadas, são chamadas de cartas pastorais, ou epístolas pastorais. Nelas, o apóstolo Paulo dá instruções de como tratar as viúvas. Ele fala também sobre que os termos ancião ou presbítero, pastor e bispos são sinônimos. Todos os termos descrevem o líder da igreja local. Um dos grandes requisitos do ministério é a piedade. Paulo diz que muitos debates produzem resultados nocivos para as pessoas. O ministério de pregação tem que ser confiado somente para pessoas qualificadas. E a maioria dessas qualificações são de cunho de caráter, são cunho pessoal e familiar. Paulo também fala sobre o lugar das mulheres na igreja. Ele fala também sobre as riquezas e o perigo que elas representam para aqueles que estão no ministério. Paulo fala aqui aos escravos que, se eles puderem se tornar livres, que o façam, mas se não, que eles sejam o melhor escravo possível, principalmente se os seus senhores forem cristãos também. Por toda parte se reflete o afeto do apóstolo pelo seu filho na fé. Não havia seminários naquele tempo, mas os apóstolos e pastores preparavam os seus obreiros e a igreja crescia a passos gigantes. A frase-chave da epístola é como convém andar na casa de Deus. O versículo-chave é 3,15, que fala justamente isso. O lugar principal é Éfeso e os personagens principais são Paulo e Timóteo. Boa noite, estamos aqui introduzindo a segunda epístola de Paulo a Timóteo, autoria do apóstolo Paulo, procedência de Roma. Paulo tinha se libertado de sua primeira prisão. Trófimo, seu companheiro, adoeceu durante a viagem e ficou em Mileto. Capítulo 4, versículo 20.
Entrou-de, o apóstolo permaneceu na casa de um homem chamado Carpo. Nesse ínterim se levantou uma grande perseguição, movida por Nero a todos os cristãos. Nero havia mandado colocar fogo em Roma e culpou os cristãos. Então, lançou-se uma grande perseguição contra todos os cristãos. É provável que Paulo tenha sido preso lá em Troade e acabou deixando coisas importantes lá, como a sua capa, seus manuscritos, pergaminhos, e ele pede então que Timóteo venha e traga essas coisas para ele, tá? Paulo, como chefe reconhecido dos cristãos, então foi provavelmente preso lá em Troade, e a sua prisão deve ter sido repentina, mas desta vez ele não teve os privilégios que da primeira vez, onde ficava na sua própria casa, uma casa que ele alugara. Mas agora estava destinado à prisão marmetina, aonde fora julgado e aguardava o seu a sua execução. O tema é a carreira do bom soldado. Um esboço sugestivo seria capítulo 1, o bom soldado no quartel, no lar, o bom soldado nas manobras fora do lar, capítulo 2, o bom soldado no combate em plena luta, capítulo 3, o bom soldado na vitória, capítulo 4, 1 a 6, e o bom soldado na condecoração, capítulo 4, de 7 a 22. Algumas peculiaridades da carta. Essa foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele é menos formal e mais pessoal do que as outras cartas pastorais. Apesar de estar no fim da sua jornada, e ele não mostra nenhuma esperança de ser libertado, mas ele está convicto, né, que vai se encontrar em breve com o Senhor. Ele diz: Eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Também diz que combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Então, Paulo chega ao final de sua vida, não com um sentimento de tristeza, de pesar, mas com um brado de vitória, crendo que havia feito tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Tá? Vemos na epístola que o melhor argumento a favor do cristianismo são vidas piedosas, vidas transformadas. Alguns aspectos interessantes é que Paulo foi abandonado pelos seus companheiros na sua primeira defesa, mas não fora abandonado pelo Senhor. Paulo insiste 3 vezes para que Timóteo vá com ele, no capítulo 4, inclusive pedindo que Timóteo levasse consigo a João Marcos, que outrora fora rejeitado por Paulo, mas agora, segundo ele próprio diz, é útil para o seu ministério. O propósito da epístola é fortalecer Timóteo contra as perseguições vindouras, animá-lo em seus deveres, o que é caracterizado pela expressão tu, porém, pedir sua presença em Roma e o versículo-chave, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Lugar principal, Roma, personagens principais, Paulo, autor, e Tiago, o destinatário. Introdução à carta ou epístola de Paulo a Tito. A autoria foi do apóstolo Paulo,
ele se apresenta no primeiro versículo da epístola como servo de Jesus, e Paulo navegou com Tito para Creta. Depois de ter saído de Creta, Paulo deixa Tito ali, com o propósito de colocar-se em ordem as coisas restantes e em cada cidade estabelecesse presbíteros, ou anciãos, para dirigir as igrejas. Tito se converteu com Paulo nos primeiros anos do seu ministério. Era seu filho na fé. Paulo acompanhou, juntamente com Barnabé, e Tito. Tito foi com Paulo e Barnabé na sua viagem a Jerusalém. Entendemos ali, por aquele texto, que Tito era grego, não foi forçado a se circuncidar pela igreja lá de Jerusalém. Tá? Fora mandado para Coríntios, antes de Paulo escrever a segunda carta de Paulo aos Coríntios, para levantar ofertas ali. Foi enviado também para acabar com as diferenças e divisões que haviam na igreja de Corinto. Foi deixado em Creta para pôr em ordem a igreja ali naquela ilha. O tema da epístola é o ministro de Deus e seu procedimento. E o esboço seria, capítulo 1, o ministério, sua vida; capítulo 2, ministério e sua conduta para com a igreja; e capítulo 3, o ministério e sua conduta para com o mundo. Algumas peculiaridades neste livro: o arrebatamento da igreja é chamado de bendita ou bem-aventurada esperança. Paulo se apresenta como servo de Deus, como escravo. Os termos presbítero e bispo são sinônimos, e as boas obras recebem uma ênfase muito especial. Não, porém, como meio de salvação, mas como resultado dela. O pastor não deve se envolver com causas inúteis e vãs. E o herege, depois de admoestado 2 vezes, deve ser evitado. Tá? Creta, a igreja de Creta provavelmente foi fundada por convertidos do dia de Pentecostes, que voltaram e estabeleceram ali uma igreja cristã. O procedimento dos crentes pode ornar, embelezar a doutrina de Deus. Tito 2:10. O propósito da epístola é fortalecer Tito na incumbência do seu dever de promover a instalação de liderança qualificada na igreja, instruí-lo no seu relacionamento com a igreja e com o mundo. Palavras-chave: palavra ordem, fiel; palavra boas obras. Versículo-chave, Tito, capítulo 1, versículo 5. Lugar principal, Creta, a ilha do mar Mediterrâneo. Os cretenses eram marinheiros ousados, famosos arqueiros, mas tinham uma reputação moral ruim. Alguns deles mesmos os chamavam de mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, glutões. Tito 1:12. Personagens principais: Tito, o destinatário, e Paulo, o autor da epístola.